Olá, estamos de volta com mais um podcast Mega Cana, na 10ª edição da feira que acontece em Campo Florido. E aqui comigo está a equipe da Rev, da JC Advisor, e a gente vai falar um pouquinho sobre seguros, vamos falar sobre sucessão, seguro judicial, cibersegurança, tem um assunto muito bom pela frente. Obrigada pela participação, Renata, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês. Carlos, prazer ter você aqui. Vamos falar muito de cibersegurança. Vamos, muita coisa boa para a gente falar aqui, muito interessante. Michele, preparada aí para bater um papo com a gente? Preparadíssima, a gente está super animada, é o primeiro ano da Rev aqui na Mega Cana, a gente está bastante empolgado, tem muita oportunidade e informação para a gente trocar. Beleza, primeira vez da Rev, corretora aqui na Mega Cana, e já é a corretora oficial do evento. Exatamente. Esse evento importante para o setor sucroenergético. Mas conta um pouquinho pra gente, Renata. O que é a Rev? Como surgiu a Rev? A Rev já tem mais ou menos uns 10 anos, né? Saiu de uma sociedade aí, né? Eu e a Michele, nós trabalhávamos no mercado segurador, trabalhamos em seguradoras, em outras grandes corretoras, e aí resolvemos fundar a Rev. E a gente sempre teve um foco muito grande em empresas, né? Grandes empresas, eram os clientes que nós atendíamos de um modo geral nos lugares onde nós estivemos. E aí nos juntamos para tentar oferecer aos clientes aquilo que a gente entendia que eles não encontrariam em outras corretoras que a gente via no mercado e que a gente inclusive já passou por elas. Então a Rev hoje traz, ela agrega serviços de forma que o cliente realmente se sinta bem cuidado, né, Michele? É customizado, né? É customizado, exatamente. Quando a gente veio ao mercado, né, com a corretora, a gente já vinha de outros mercados, a gente entendia que a gente já fazia um trabalho bom em outros lugares, mas que na Rev a gente poderia construir uma coisa nossa, em que a gente fizesse um trabalho de consultivo. A figura do corretor de seguros, ela é muito associada ao vendedor. Isso. E nós não somos vendedores, né? A gente procura agregar serviço, oportunidade, entender a necessidade do cliente. Muitas vezes o seguro parece uma coisa que vai encarecer ali, né, o negócio do cliente, então a gente dá o tratamento do seguro, as coberturas do seguro, de forma que o cliente entenda que aquilo é um investimento, além das ferramentas de investimento que a gente tem em seguros. Mas basicamente a Rev é isso, é uma corretora de seguros corporativos, essencialmente corporativos, e que tem o objetivo de deixar o mercado mais consultivo. Esse é o nosso objetivo. Eu poderia, assim, dizer a grosso modo, talvez, que vocês atuam de forma muito personalizada. Por exemplo, você tem aquele primeiro encontro com o cliente, faz um planejamento, olha as necessidades e aí você incorpora o negócio dele dentro de um seguro que vai atender realmente as necessidades dele. Porque muitas vezes a gente compra um seguro que está englobado ali coisas que a gente não precisa, né? Isso. Na verdade, é mais ou menos isso. É basicamente isso, assim, e vou mais, assim, existem seguros que as empresas não contratam, que às vezes contratam com instituições que na verdade não têm o trabalho, né, que não faz esse exercício de consultoria e não enxerga que ele tem outras necessidades. Então já aconteceu de nós desconstruirmos alguns seguros contratados por outros que realmente eram a necessidade do cliente. Então vocês olham de forma muito específica, por setor, né? É bem por segmento, né? A gente procura olhar o segmento, ver a oportunidade. A gente já chegou em locais, né, em grandes campos, né, de produção, em que a gente enxergou ali que não havia seguro suficiente para suportar aquele tamanho de risco. Então, é basicamente isso, né? E hoje a gente não tem só o seguro simples, né, voltado para assegurar o usual, né, que as pessoas conhecem, que é o patrimônio, mas a gente tem seguros que são meios protecionais, né, que são atualizados para a tecnologia, né? A tecnologia ela tá muito em alta hoje, né? Você tem todo mundo precisa estar muito atualizado com relação à tecnologia.
E hoje a gente tem seguros que realmente fazem sentido para que as empresas contratem e se protejam cada vez mais. E até mesmo o seguro patrimonial, nós fazemos muita diferença, porque a gente identifica que o cliente às vezes não tem várias coberturas e que ele necessita para o negócio dele. Ou então, importâncias seguradas que estão com valores muito abaixo do que ele precisaria num evento, por exemplo, de responsabilidade civil, que se ele tiver uma ocorrência de sinistro, ele não vai conseguir indenizar nada. Para uma empresa isso aí é super importante. Entendeu? E aí muitas vezes a gente esbarra em alguns clientes que não querem contratar, dizem, não, esse valor de prêmio é muito alto para mim. Mas a nossa função enquanto corretor é ofertar todas as coberturas e da forma que ele deveria contratar. Aí é opção, né? Lógico, isso é opcional dele, acatar aquilo que a gente está ofertando para ele ou oferecendo. Eu sei que vocês têm uma forte atuação, eu até quero voltar depois nessa questão da tecnologia, e aí o Carlos vai falar para a gente um pouquinho desse mundo digital, sim. Né, e dos riscos que ele traz, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês na linha da sucessão, brevemente, da questão do agro. Como a Rev abraça o agro? Perfeito. Bom, falando sobre a sucessão, né, que é uma preocupação forte no agro, eu ia falar antes que o nosso amigo aqui, ele é uma das formas em que a Rev encontra de trazer solução para cliente, né? A gente vai falar... E o agronegócio é super digital, inovador. Exato, total. Então, assim, ele é uma das ferramentas, né, que a gente tem de parceria que a gente consegue mitigar riscos para os nossos clientes. Mas falando sobre o sucessão dentro do agro, é uma grande preocupação em todos os setores, né? Mas a gente entende que muitas vezes o empresário, né, aquele agricultor que trouxe o negócio para a família, né, ele normalmente tem um filho que tem um sonho de fazer medicina, fazer alguma outra profissão, e ele provavelmente vai perder o seu sucessor, né, no momento ali que ele não tiver mais aqui. Então, é a grande preocupação, né? Até mesmo quando ele precisa descansar, ele precisa entender que ele está deixando o legado dele para alguém que conhece do negócio. Então, alguns mecanismos jurídicos, eles são realizados para que a gente consiga trazer essa questão da linha sucessória e deixar o outro sócio, né, amparado, ou deixar a outra pessoa da família amparada em caso de falecimento daquele sócio. Então, vou dar um exemplo aqui, eu e a Renata, né, como sócias. Nós temos uma sociedade em que, né, a gente divide ali meio a meio a sociedade, e em caso de falecimento de uma das sócias, vamos supor, vou me colocar na situação de falecida, para não colocar a Renata. Que situação triste. E aí, vamos supor, né, eu tenho uma filha, a Renata tem uma filha, minha filha hoje, com 20 anos, faz uma faculdade, a filha dela está crescendo, provavelmente vai tomar outros rumos, e o que a Renata vai fazer em caso de falecimento meu, né? Como que vai ser essa sucessão? Ela a minha filha vai entrar na sociedade sem conhecimento nenhum, tomar decisões de informações que ela não tem relação. Então, a gente colocou uma cláusula, né? Existe uma cláusula em contrato em que você coloca ali a possibilidade de você indenizar o sucessor, né, do seu ex-sócio, do seu sócio falecido, para que você consiga se manter na sociedade e administrar a sociedade de forma mais tranquila, né? Sem a preocupação daquela pessoa que vai suceder vir a empresa e não saber exatamente nada. Então, isso acaba atrapalhando a gestão da empresa. Então, quando você traz essa questão da linha de sucessão para o herdeiro, isso também é uma forma de você organizar, porque às vezes o empresário, ele tem 1, 2, 3 filhos e só tem um filho, que é o que realmente é o administrador da sociedade. A gente vê muito isso no agro. Exato. E aí aquele filho é que vai ter a administração da empresa, né? Então, talvez ele precise separar, ficar com a maior parte das cotas para ter administração, os outros sócios podem ficar ali na situação minoritária. E o que falta, às vezes, é caixa naquele momento do falecimento para suprir aquela indenização, né? Que seria o pagamento
dos valores das cotas daquele sócio. Então o seguro ele serve para substituir isso. O sócio falecido deixa um seguro nominal à corretora, deixa nominal à empresa, e aí a empresa usa aquele recurso para indenizar o sucessor como se fossem as cotas da sociedade. E aí você resolve uma grande questão de caixa, de disponibilidade patrimonial da empresa naquele momento. Então hoje é uma das medidas que a gente coloca e implementa no seguro para auxiliar os empresários, né? A gente pode trazer isso para o agro cada vez mais forte. Além dessa questão da sucessão do agro, o que mais que vocês atuam dentro de uma empresa, por exemplo, uma agropecuária? O que vocês podem observar? Equipamentos, estrutura, a própria safra, a questão do digital, abarca tudo isso para o agronegócio? Sim, todos os seguros a gente oferece, né? Mas isso eu entendo assim, o diferencial mesmo. Porque produtos no mercado a gente tem vários, e os corretores Sim. que atendem no agro também são especializados. Mas a gente tem uma parceria onde a gente tem um engenheiro que vai até o local para fazer o levantamento desses valores, dos valores realmente em risco dessa safra ou da plantação, ou até mesmo da parte predial ali, né, da fazenda em si, que também fica segurada dentro da apólice. Então ele vai lá, ele determina as coberturas que devem ser contratadas para aquele risco e o valor das importâncias seguradas que eles deveriam contratar. Quanto também que eu deveria ter de armazenamento de água em caso de incêndio. Ele faz todo esse preparo. Isso é muito diferente. Porque ele trabalhou na SUSEP durante muitos anos. SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, que regulamenta os seguros. Isso. Então, esse engenheiro é um cara super experiente e ele faz esse trabalho consultivo. A gente também trouxe ele, né, uma das soluções, né, como a gente já falou aqui, uma das soluções para poder mitigar risco para o cliente. Então, no agro, em todos os setores, a gente tem uma medição de risco, sistemas de proteção para ele deixar aquele seguro mais em conta, ou trazer meios, né, que tornem a sinistralidade menor ao olhar do segurador, para que a gente consiga uma precificação melhor. Porque igual a Renata estava explicando, e eu já vi casos assim, em que acontece alguns acidentes ou algum sinistro e chega lá o seguro, fala, mas o seguro não cobre tudo, porque as coisas evoluem, né? Muda, a estrutura em si muda por algum motivo ou outro. Porque quando você coloca um valor em risco menor, você acaba caindo naquilo que a gente chama de cláusula de rateio. E aí, assim, se acha que você está protegido, mas na hora que você tem efetivamente um sinistro, você não está. Mas se você tem um profissional desse e você tem esse olhar para fazer a medição, para fazer um acompanhamento, para fazer uma análise de risco do negócio, você consegue precificar melhor. Você se resguarda para o momento, porque é aquele negócio, gente, as coisas acontecem na hora que você menos espera. A gente praticamente nunca está preparado. Então, quanto você mitiga o risco, né, você encontra uma solução mais rápida. Muito interessante. E a gente tem vários seguros, né, voltados, porque a gente acaba exemplificando esses que estão mais em voga, assim, mas a gente tem o seguro garantia judicial, que é destinado a empresas que, né, todas as empresas estão passíveis de processo judicial, então a finalidade é que ele não coloque recurso em dinheiro para ele continuar discutindo o processo, porque chega uma fase que ele precisa colocar. Então a gente tem o seguro garantia judicial trabalhista, tributário e civil. Então esse também é um seguro que a gente gosta muito de colocar ele em questão, né? Colocar numa mesa de conversa, porque ele traz dinheiro de volta que está lá depositado no processo. Ou então aquele cliente que vai ter uma surpresa de um processo, porque os processos acabam sendo uma surpresa. Então a gente tem também esse instituto, né, esse seguro como uma ferramenta importante. Assim. Como você perguntou, né, sobre os nossos seguros da Rev, a gente gosta sempre de falar do seguro garantia, porque é uma operação que a gente tem muito carinho, né, e tem muito retorno. Assim. A gente consegue atender e levantar. Acho que até o ano passado a gente tinha um histórico na corretora de levantamento de 400 bilhões de reais
dinheiros, falando em dinheiros, que o cliente, né, os clientes trouxeram de volta após pandemia. Era um momento de sufoco, botou de volta no caixa. E são processos que vão durar uma vida, sei lá, 15 anos, 20 anos. A gente tem processos de muitos anos na corretora, desde antes da gente, né, montar a corretora, que estão com a gente, estão renovando. E o cara não precisa usar, né? O cliente não precisa usar aquele dinheiro agora. Quando acabar o processo, se ele perder, ele vai ter que pagar. Se ele ganhar, ele não vai precisar desembolsar e vai ter feito o que ele quiser com aquele valor, né? Capital de giro, investimentos na empresa. Então, é um seguro realmente muito interessante. Poucos conhecem ainda. Porque se você tem um dinheiro parado na atual conjuntura econômica, nesse momento, né? Até as empresas que têm muito dinheiro, elas não querem deixar esse dinheiro parado. Não querem, ninguém quer. A pessoa quer aplicar, quer investir, quer melhorar seu capital de giro, ninguém quer ficar com um recurso parado. Antigamente, a única ferramenta que se tinha era a fiança bancária, mas a fiança bancária, a taxa de uma fiança bancária é altíssima. É altíssima. Realmente é um bom negócio, hein? É um seguro muito interessante, a gente gosta, é um tema extenso, né? Eu gosto de falar, então eu vou no cliente, eu só falo, porque é um seguro que eu acho... eu falo um pouco, né? Um pouquinho, não dá nada não. Carlos, fala um pouquinho da sua empresa pra gente, da JC Advisor, por favor. Tá bom, então a JC Advisor foi constituída há 7 anos, né? Mas o que é que ela traduz? Na verdade, eu tenho 30 anos de experiência nessa área de cibersegurança, né? Eu tenho uma trajetória que mistura empreendedorismo com passagem em grandes empresas de consultoria de mercado. Fundei minha primeira empresa em 2001 já nessa área de cibersegurança. Inclusive é interessante que a minha primeira empresa foi fundada aqui do lado, em Uberlândia. E aí eu fui para São Paulo, começou aqui do lado. E aí eu fui para São Paulo em 2001, levei essa empresa daqui para lá. Na época, para cuidar de internet bank, meu primeiro cliente foi o Banespa Santander. A gente criou o teclado virtual do Banespa Santander naquela época, que era para combater os hackers e tal. Minha empresa nasceu aqui do lado, por coincidência. Minha filha única, nasceu aqui em Uberlândia, aqui do lado. Então é interessante esse registro aí. Mas eu, enfim, passei por grandes consultorias, Accenture, Stefanini e tal. E a gente fundou, eu e meu sócio, fundamos há 7 anos atrás, parecido um pouco com a história da Rev. A ideia é montar uma consultoria que a gente chama de boutique, né, para fazer esse tipo de solução mais personalizada, mais sob medida para os clientes que precisam entender a sua necessidade de cyber e ter profissionais que conseguem fazer isso tailor-made mesmo, né? Ou seja, quem vai ali entende qual é o seu problema, e a partir desse diagnóstico constrói as soluções que eles necessitam, escolhendo as melhores soluções do que o mercado pode oferecer. Então a gente começou com esse lado, por isso que o nome original tem a ver com o advisor, esse assessor, essa pessoa que entende e faz esse desenho, e ao longo do tempo a gente foi aprimorando, oferecendo serviços, né, para atender todo o escopo, quer dizer, começa com segurança da informação, cibersegurança, privacidade de dados, que surgiu o LGPD. Eu sou fundador, junto com alguns colegas do Instituto Brasileiro de Segurança e Privacidade de Dados, que é o IBRASPD, e a gente surfa também nessa onda do LGPD, cuidando toda a parte de privacidade. E hoje em dia a gente atua com todo esse manancial de coisas, né? Também toda a parte de risco, com uma gama mais aberta. Então a gente procura isso, entender a necessidade do cliente pelo seu segmento de mercado e desenhar coisas sob medida, como o alfaiate mesmo, que entende a necessidade e atua. Então essa é a nossa forma de abordagem para o mercado. Só para a gente se unir aqui em relação à Rev, como que se deu esse encontro de vocês, né? E essa ligação com a questão da cibersegurança, exato, desse atendimento para empresas, para o agronegócio? Isso é bem legal. Na verdade, essa questão do seguro cibernético, né, a gente começou a atuar desde a nossa fundação com o seguro cibernético. A gente representa uma tecnologia no mercado brasileiro, que é uma espécie de Serasa do cyber, né? Que é a tecnologia que as seguradoras usam para ter um score de risco cibernético. Ou seja, como é que eu sei se uma empresa está bem ou está mal do ponto de vista de cyber? Existe uma tecnologia que dá essa resposta e gera um score. A gente representa isso no Brasil há 7 anos, foi assim que a gente entrou nesse mercado de
de seguros cibernéticos, se aproximou das seguradoras, mergulhou nesse mercado, e a gente percebeu que para uma empresa poder ter um seguro cibernético, na verdade ela precisa fazer um dever de casa antes, né? Esse trabalho é super legal que a Rev faz, de ir lá oferecer o seguro cyber, porque a empresa hoje, acima de tudo, ela precisa ter o seu sócio para compartilhar o seu risco, e a seguradora oferece exatamente essa possibilidade, né? Chegar para as empresas e ter essa possibilidade de ter um compartilhamento do seu risco. As seguradoras hoje, junto com as corretoras, ela está fazendo um trabalho maravilhoso no mercado, que é ajudando as empresas a melhorar o seu nível de maturidade do ponto de vista de cyber. E o que é que está acontecendo de muito interessante no mercado? Como todos os presidentes, como tema cyber, o que é que mudou nesses 30 anos, se você me perguntasse, né? A diferença hoje é que o tema cyber está na mesa de todos os presidentes, está no café da manhã das famílias, porque está no Jornal Nacional, está em todo lugar. E o que mudou nesses 30 anos é que agora todo mundo fala de cyber. Antigamente, só as a pessoas gente estão preocupadas. Antigamente só os técnicos entendiam desse assunto, né? Agora não, hoje todo lugar está no jornal, está no cafezinho, todo mundo está falando disso. E aí, o que acontece muitas vezes, eu participo muito de reunião de board, de empresa e tal, é que os presidentes passaram a se preocupar, e uma das primeiras medidas que acontece é, dentro das discussões dos boards da companhia, bom, então eu quero ter um seguro, eu quero compartilhar esse risco, eu quero estar protegido. Se meu negócio parar, eu quero poder que, se o meu lucro vai deixar de acontecer, se eu vou começar a perder dinheiro, eu quero que alguém cubra essa perda, né? Eu quero ter alguém me indenizando por essas questões, eu quero poder ter alguém que me socorra nesse momento, que possa trazer o técnico especializado que vai cuidar disso. Isso quem provê é a seguradora e a corretora que traz essa possibilidade para mim. Então isso faz com que o seguro passe a ter um papel essencial hoje nesse modelo. Então eu me aproximei desse mercado por conta, né, de representar, entrei nesse mercado por conta de representar essa ferramenta e passei a entender muito disso. E aí percebi, no caso da minha empresa, que tinha uma lacuna muito grande, que é como é que uma empresa pode se candidatar a contratar o serviço. Porque, diferentemente de outras situações, não basta eu querer contratar um seguro. Não funciona assim. Não basta eu ter dinheiro e aí eu contrato um seguro. O mercado não funciona desse jeito. Dinheiro não é poder. Eu quero um seguro, eu tenho dinheiro aqui, contrato. O índice de rejeição de seguros é muito alto. Sim. Porque você precisa estar preparado. Porque eu não vou ser sócio do seu risco se você tem um risco muito alto. Né? Se você, imagina que fosse um seguro de carro. Se você dirige super mal, se seu carro está lá, os pneus estão todos careca, você não cuida de nada do carro, você dirige feito um maluco, tem 500 pontos na carteira, não sei o que, você vai dar o seguro para esse cara do de seu jeito carro? nenhum. Não vai. Então a empresa é mais ou menos a mesma coisa. Se você não tem nenhuma tecnologia para proteção da sua empresa de cyber, você não cuida de nada, não tem nenhum profissional, não tem nada, não adianta você ter dinheiro. Eu quero, a seguradora não vai te dar, não vai ser sócio do teu risco. E aí é o trabalho maravilhoso que a Rev faz nesse sentido de corretor, e é onde eu entro, e a gente tem essa parceria super complementar, que é, a gente precisa primeiro informar para as empresas que têm essa possibilidade e poder chegar na empresa e entender o estágio em que ela se encontra para ver se ela vai poder ser aprovada, né? E a gente faz esse trabalho preliminar que vamos ver como é que vocês estão, vamos te ajudar a poder ser um candidato, é tipo um vestibular, né? Se você vai passar, porque a régua está alta, porque as seguradoras também, enfim, houveram muitos incidentes, houve muita perda, esse mercado também tem uma balança aí, né, de sinistralidade e tal. Então a régua subiu, você precisa ter um patamar mínimo aqui para poder ser aprovado. Então, para entrar nesse vestibular, para passar nele, a gente tem que fazer um trabalho de base. Então a Rev aqui, até deixando espaço para elas falarem também, é um trabalho a 4 mãos que a gente tem de fazer prévio para que a empresa possa ser aceita. Falei bastante. Não, foi ótimo. Fiquei caladinho um tempão aqui, perfeito. Agora estou falando. Pode ficar tranquilo. Gente, e como que tem crescido os ataques cibernéticos? Demais. Você tem notícia
praticamente todos os dias. E é cobrança, né? Em Bitcoin, aquilo ali rastreia aquele negócio. Então, fica uma loucura, né? Como ele falou, né? Isso faz o seguro encarecer. Sim. E aí o trabalho dele é prévio. E assim, a gente entende, como a gente está na negociação com o mercado segurador, a gente entendeu que se você entrega um cliente sem as ferramentas, você já disse, né? Você já entregou ele ali pro não. E aí, se você faz um trabalho prévio consultivo, o olhar da seguradora numa negociação nova é muito melhor do que ele pegar um caso perdido, eu entrego esse caso para a JC e trago de volta. Então, quando você faz isso de forma prévia, você tende a seguradora a olhar esse risco de uma forma diferente. E o que a gente quer é precificar bem, né? Trazer o melhor Porque ele chega lá, gente, do jeito que tá, não dá, peraí. Não. Vamos melhorar isso aqui, a performance, vamos trazer ferramentas de segurança, né? E tudo mais, agora você chegar no nível, o segurado, ele não consegue preencher nenhum questionário, para você ter uma ideia. Gente, são informações muito complexas. Muito técnicas. Muito então, assim, nem o dono da empresa, se você colocar ele para preencher o questionário, ele não consegue. Ele não vai te falar nem que ele tem, que às vezes ele tem e ele não sabe. Né? E às vezes ter esse profissional que vai preencher essas informações também é uma coisa que pode ser difícil, né? Pode ser que você não tenha o profissional para fazer essa leitura. E aí eu trabalho da JC. E aí, Keila, assim, sobre essa questão de preencher o formulário e tal, assim como todos os outros seguros, é importante que esse profissional esteja bem orientado, saiba o que ele está preenchendo, porque também, se vier a acontecer o sinistro lá na frente, ele precisa ter respondido da forma correta, ele não pode sonegar informações, ele não pode mentir, ele não pode dizer que tem coisas que ele não tem, porque depois vai ser investigado, né? É aquela mesma coisa. E aí ele pode ser penalizado porque ele está dizendo que tem determinada coisa, depois acontece e aí vai ser constatado que ele não tinha, e aí a seguradora pode se negar a pagar determinada coisa porque foi constatado que aquilo não existia e a causa do problema foi a ausência daquele mecanismo de segurança que ele disse que tinha e que não havia. Então, tudo isso tem a ver, toda essa orientação, esse trabalho prévio, tudo isso para que ele não seja penalizado. Ele contratou, pagou e na hora da indenização de fato ele não vai receber. Porque e o treinamento dos funcionários também isso é de extrema importância. Como reagir, entendeu? Num primeiro incidente, isso é importantíssimo. Eu deletei um e-mail. Aconteceu comigo bem recente lá na Solis, cheguei de férias, tinha um e-mail, olha, a gente filmou, pegou você em situações constrangedoras. Eu falei, dificilmente, porque o computador era da Solis. Eu fui e deletei. Vírus, né? Vírus. Por causa disso, mas assim, muita gente clica. Então você tem, porque te pega de surpresa. Verdade. E eu, por exemplo, perdi meu último Instagram porque eu cliquei num link de um restaurante que sempre me manda propostas, me manda o cardápio, eu pedia comida, ela me mandava, Keila, olha, tem novidade, o link, eu sempre acessei. Um dia em casa, só que ele fazia isso de segunda a sábado, porque é quando ele estava aberto. Depois mandou no domingo. Você nem lembrava que ele fazia isso de segunda a sábado na hora ali de responder? Depois que eu fui pensar, aconteceu comigo. No domingo eu lá de boa, chegou, eu perdi o Instagram. Eles mandam e-mails falsos. Não consegui recuperar de jeito nenhum. Eles mandam e-mails falsos como se fosse você. Como assim, a Solis estivesse mandando uma fatura pra gente. Você vê, o treinamento, pensa numa empresa financeira. Se o cara clica num negócio desse indevidamente. Esses são chamados ataques de phishing, né? E estão cada vez mais sofisticados e a inteligência artificial está sendo usada agora para produzir esses ataques. E eu quero que você conte um pouquinho sobre a questão de ataque cibernético e as IAs. Pois é. Então, uma das grandes questões agora é exatamente, na verdade, hoje existe uma batalha de IAs, né? É IAs atacando e IAs defendendo. Então, é IAs contra IAs, né? Quem é mais eficiente aí, né? Os atacantes usando IAs para combater e essa capacidade. Então, na verdade, a gente tem uma luta muito desigual, num certo sentido, porque, assim, a rede
dos atacantes, ela é extremamente colaborativa, né? Até aproveitar um gancho do que você falou sobre nunca tanta questão cibernética, você tocou até no Bitcoin, onde deu essa mudança de chave, né, da coisa se propagar e acontecer tudo isso. Na verdade foram dois adventos aí, né? Um foi realmente o surgimento das criptomoedas, que permitiu que você tivesse pagamento sem rastreabilidade. Então o crime cibernético, eletrônico, ele passou a proliferar a partir do momento que esses caras puderam ter um meio de pagamento que não permitia rastreabilidade, etc. Então você começou de fato a ter aí a forma desses caras ganhar dinheiro de uma forma que não se conseguia mais rastrear, e aí você teve de fato o dinheiro circulando ali, alimentando esse crime, esse mercado negro. E o outro foram os ransomware, né? Que se criou a partir disso aí um verdadeiro sistema de franquias eletrônicas de distribuição de ataques. Então hoje, na verdade, você tem o que a gente chama de fraude as a service. Esses caras, na verdade, produzem ataques lá do outro lado do mundo e distribuem para que as pessoas apliquem esses ataques ao redor do mundo e ganhem com isso. Eles produzem lá o malware, né, o vírus, e saem distribuindo para que uma pessoa aqui no Brasil use e pague um royalty porque está utilizando aquilo. Então, simplesmente alguém aqui está aplicando algo que foi desenvolvido lá na Rússia, na China, enfim, em algum outro lugar. Então basta, o cara desenvolve um ataque e sai espalhando aquilo e as pessoas vão usando ao redor do mundo. O que é que isso mudou? Mudou que antigamente você tinha uma percepção que só as grandes empresas eram atacadas, e agora qualquer um é atacado. Sim. Porque simplesmente qualquer moleque aqui pode entrar em algum lugar e pegar um ataque e aplicar aqui na padaria da sua rua. Sim. Entendeu? Então isso passou a ter uma disseminação completa, e você, através do Bitcoin, consegue ter essa lavagem de dinheiro e tudo isso. Então isso virou a chave completamente, né? E aí por isso que chegou para todo lugar e tem uma disseminação bem ampla. Então você tem isso. Agora com as IAs e tal, isso tudo é potencializado ao extremo, né? Porque aí você tem, além de tudo, você tem inteligência artificial generativa, né? Que é a outra virada de chave, produzindo esses ataques. Aí você tem gerando código, tendo essa capacidade, por exemplo, porque antigamente era super fácil você identificar um phishing desse tipo, porque o texto era mal escrito, o logo era mal feito, N coisas que às vezes você batia o olho e já dizia, pô, isso aqui tá na cara que hoje isso... Não. Hoje não, hoje é cada vez mais sofisticado. Então assim, por mais que você tome cuidado, cada vez é mais difícil você perceber. E isso que aconteceu do teu restaurante que você falou, né? Então, assim, como é que o cara já consegue saber que você tem o hábito de sempre comprar daquele restaurante, etc. E a única possibilidade de erro foi o fato do dia, mas se ele tivesse mandado na sexta-feira, você provavelmente abriria, porque é um dia normal. Então, assim, cada vez é mais sofisticado e mais difícil. E é o que eu estava falando, a rede, do lado deles, é extremamente colaborativa, porque eles trocam informações entre si, eles colaboram, desenvolvem entre si. E nós, para defender, trabalhamos de forma muito isolada. Dual, porque as empresas, cada empresa, e a gente em geral, infelizmente, tem aí é o lado ruim, as empresas não gostam de compartilhar as informações entre si. Elas acham que, elas não gostam de admitir que foram atacadas, que tem um problema, compartilhar as suas deficiências. Infelizmente, isso é muito ruim, porque a gente não toma atitudes conjuntas, né? A gente não colabora os problemas, não trabalha de forma conjunta para se defender. Então é muito desleal essa batalha, né? Porque eles lá trabalham todos juntos para atacar e a gente defende todos individualizados aqui. Então é muito desigual. É uma luta, né, que a gente chama de jogo infinito, porque não termina nunca, né? Então é um jogo, infelizmente, que a gente está jogando sempre, e desigual, né, num certo sentido. Mas enfim, a gente está aí o tempo inteiro tentando se aperfeiçoar para conseguir continuar. E aí, só voltando para o tema aqui, o seguro cyber tem um papel extremamente importante. Ele está ajudando a elevar a maturidade das empresas, então ele tem um papel educativo, um papel que hoje até eu diria revolucionário nas empresas,
Hoje eu chego em muita empresa e a empresa está investindo em segurança e eu me surpreendo. Por que você está comprando essa ferramenta? Ah, eu estou comprando porque a seguradora está exigindo, e aí o patrão aqui da empresa está querendo um seguro cibernético e por isso que eu estou investindo. Eu nem conseguiria comprar, mas ele está querendo. Então, assim, é um papel fundamental de evangelização do mercado e de indução de investimentos em segurança. Então, as seguradoras estão tendo um papel primordial aí para conseguir, inclusive, o que a área de segurança tinha dificuldade, que é de conseguir alavancar os próprios investimentos na área. Então, está havendo aí um ciclo virtuoso que está sendo impulsionado pelas próprias seguradoras com questão de seguro cyber. Muitas empresas assim começaram até a procurar em 2018 por conta da LGPD. Foi o início, né? Mas esse seguro já existia, embora as empresas começaram, porque aí, né, se entendia que iam ter multas e tal, embora a multa seja 2% do faturamento, que não assusta muito se você olhar, né, que 2% não seria tanto, é até 2%, né? E aí, assim, você tem um órgão lá que vai aplicar as multas e tal, mas o judiciário ele está usando a lei, a LGPD, para condenar essas empresas no vazamento das informações. Então, não é só a LGPD, a multa vir da LGPD. O judiciário também está utilizando isso para aplicar, né, a indenização, porque você... E aí o custo vai aumentar exponencialmente. E só lembrando uma coisa, assim, a LGPD, as leis são aplicadas concomitantemente, né? Então, assim, você pode estar sendo punido pela LGPD, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Marco Civil, por N coisas simultaneamente, né? Então, 2% até o limite de 50 milhões, mas você pode estar sofrendo várias sanções de uma forma simultâneas, né? Então tem esse percentual por cada infração. Então você pode sofrer várias penalidades da própria LGPD pelo número de incidentes que você comete, né? E aí o seguro foi melhorando muito também, porque antes ele era muito voltado para a parte só de responsabilidade civil, então agora você tem coberturas para o próprio segurado, né? As empresas são obrigadas, num vazamento de dados, a avisar, né, as pessoas, então isso tem um custo, né? Notificar as pessoas por conta desse vazamento, isso tem um custo. E aí o seguro também tem essa cobertura. Ele tem a cobertura de lucros cessantes, enquanto o seu sistema ficou paralisado ali, né? Houve uma interrupção do sistema. Então, assim, o seguro, ele realmente aumentou muito o rol de coberturas e eu acredito que, ao passar do tempo, ele vai aumentar ainda mais. Porque igual você está falando, a gente pensa, quando você pensa no seguro, você pensa assim, porque vazou os dados, etc. Mas se a gente estiver falando de um processo produtivo, nós estamos falando do agronegócio, extremamente inovador, automatizado, e ali se tem automação, se é digital, nós estamos correndo risco. Para uma empresa. Se para a empresa. Para. Um dia de trabalho, um dia sem entregar um produto, sem entregar um insumo, um maquinário. Você não tem noção, às vezes, do quanto um incidente representa de prejuízo para a empresa. É isso que a Renata está falando, né? Às vezes você pensa um seguro cyber e fica imaginando que aquilo está restrito a uma questão tecnológica ali da TI e tal. E não, isso tem uma abrangência absurda, né? E esses seguros envolvem milhões e milhões, dependendo do tamanho do que pode estar envolvendo. Então, assim, a gente tem vários casos aí que as apólices são 200 milhões, enfim, 300 milhões, dependendo do porte da empresa, a gente está falando de valores contratados muito altos, né? Porque envolve todas essas coisas que ela está falando. Então, assim, você está falando de lucros cessantes, você está falando de pagamento dessas sanções para os órgãos reguladores, você está falando de dano da imagem, de comunicação, de terceiros envolvidos, de todos esses custos judiciais, de contratar essas equipes técnicas, advogados, tem muitos... Investigação, você tem muitas coisas que podem ser cobertas, distintas, que vão ser tratadas nessas apólices, né? Então você não tem noção muitas vezes de toda essa cobertura que está envolvida aí
em torno disso. Vamos falar um pouquinho, assim, os erros mais comuns que as empresas cometem ao discutir a questão da cibersegurança. Então, falando um pouco assim, até pegar um pouco o gancho quando uma seguradora vai olhar uma empresa, né, pensando naquela régua que eu falei ali, né? Sim. O que é que a gente sempre olha e o que é que a seguradora está observando ali até para rejeitar ou não rejeitar e tal. Primeira coisa que ela vai olhar é como é que está a questão do que era antigamente chamado de antivírus e que hoje já são ferramentas mais sofisticadas, sim, né? A gente chama hoje de EDR e tal, porque essas ferramentas precisam ter uma capacidade maior de detectar, responder e tratar ali na ponta mesmo, até para evitar esses chamados ransomware hoje, esses malwares mais sofisticados. Primeiro ponto é como é que você está aí na sua máquina, que está aí na sua frente, essa capacidade da própria máquina já ter um agente aí, até pensando naquele caso que teve 2 semanas atrás, o CrowdStrike é um exemplo desse tipo de ferramenta, né? É até a mais reputada do mercado, inclusive, que tinha considerado até a melhor em relação a isso. Então, o primeiro ponto é como é que a empresa está em termos de agente para controlar cada máquina, tanto servidores como notebooks e tudo. Como é que ela trata isso hoje? Ela tem uma boa ferramenta na ponta aí para tratar cada um dos seus equipamentos? Então, o primeiro ponto para olhar. Então, a empresa hoje consegue lidar bem com isso? Tem uma série de ferramentas de mercado, ou seja, é uma ferramenta de nova geração, que tem essa capacidade de olhar para isso, tratar, deter e lidar. Esse é o primeiro ponto. Então, se a empresa não está usando uma ferramenta free de mercado aí, que não tem essa capacidade, baseado em sistemas antigos de assinatura e tal, mais desatualizados e tal, isso já é um ponto ali para receber, né? Já vai... Eu já não iria contratar. Já é um problema que... Bom, então esse já é um ponto que vai pegar. Outra coisa, né? A questão dos backups, né? Que é uma questão chave. Como é que é o tratamento desses backups hoje? Porque esse é para poder voltar, né? Se tiver alguma coisa acontecer, uma questão chave infectou, etc., é você conseguir voltar antes daquela infecção ter acontecido. Então, como é que você lida com esses backups? Você tem uma guarda segura, são criptografados, você consegue retornar ao ambiente antes daquele ataque ter acontecido? Esse é um ponto-chave. Como é que você lida com isso, o tipo de ferramenta que você tem, o nível de segurança e tal, para lidar com essas coisas. Então, esse é um tipo de erro comum também, se você não lida de uma forma profissional com a questão dos seus backups. Um terceiro ponto você tem monitoramento desse seu ambiente, ou seja, você tem hoje uma forma de estar olhando tudo o que acontece nesse seu ambiente, né? Você está tendo uma gestão ativa sobre todas essa sua superfície de ataque, aí você está olhando essas coisas. Existe um monitoramento proativo da empresa, tudo que está exposto. Aí é um outro ponto para verificar. Um quarto ponto é que a gente chama de gestão de vulnerabilidades. Você tem todas essas máquinas aí, elas estão com a última versão de todos os softwares atualizado, para se tiver alguma coisa desatualizada que possa ser utilizado por um atacante e tal, como é que está o seu nível hoje de atualização dessas coisas e gerenciar qualquer desatualização, exposição a vulnerabilidades. Esse é um outro ponto que vai ser olhado. O quinto ponto, como é que está a questão de gestão de acessos? Esse é bem crítico, né? Para ver, você está usando um segundo fator de autenticação, que não é só a senha, porque só a senha hoje tem muito vazamento de credencial, né? Porque às vezes você usou a sua mesma senha em vários lugares, aí um site daquele foi invadido, aí você usa a mesma senha, Keila, e o nome da sua filha em diversos lugares, aí o cara aí o cara pega aquela senha lá e testa aquela mesma senha no outro lugar e entrou, acessou o ambiente da empresa com aquela senha e começa. Então, assim, é preciso ter um segundo fator de autenticação, que normalmente é aquele token que às vezes está no seu celular e tal. A empresa não está usando isso para acessar os sistemas críticos. Ele vai olhar se tem esse tipo de coisa para sistemas críticos, principalmente para os administradores de banco de dados,
os sistemas mais importantes, né? VPN, esse tipo de coisa. Então, gestão de acesso é super crítico, olhar isso, olhar os sistemas privilegiados. Então, esse é outro ponto super importante de ver como é que tá, entender esses aspectos aí da parte de gestão de acesso. Outro, essa parte que a gente falou aqui, que é conscientização das pessoas. A empresa tem programas para educar, né, sobre segurança, fazer teste de phishing, que é isso que a gente falou, mandar um e-mail para você para ver se aprendeu sobre segurança, né, fazer essas coisas. Tem campanhas para ver isso, tem políticas, né, que ensina você como você... Então são todas essas regrinhas aí para ver. Então aqui eu falei 7, 8 pontos aqui super essenciais e básicos, né? E aí tem coisas mais sofisticadas que conforme o nível de maturidade você vai aprofundando para mais coisas. Aí tem mais coisas além dessa, mas aqui são algumas regrinhas essenciais aí. Esse é o basicão, entendeu? Principalmente chamar a Rev e a JC Advice. Aí a gente já não precisa nem preocupar com 7 pontos, porque a hora que ele falou da senha, parece que ele falou pra mim, eu já fiquei meio assim. Aí eu lembrei, tudo assim, é a mesma que pensando, eu falei, será que ele sabe de alguma coisa? Será que eu acessei a Solis aí? E olha que a senha nem é meu nome, tá? Tô brincando, também, não é meu nome, mas nem assim. seu aniversário. Não, mas ela é a mesma pra. Sim, só a parte bancária que não, mas o restante a gente tende a manter, né? Até para não cair no esquecimento. Que aconteceu várias vezes comigo. Então agora eu já preciso rever meu conceito, na verdade. Pessoal, a gente precisa finalizar agora. Eu gostaria de ouvir as últimas considerações de vocês três. Pode falar, Renata. Gostaria de agradecer vocês, porque realmente essa aqui é uma oportunidade única para a gente conseguir divulgar aí a Rev, nossos serviços. Vocês aqui recebem a gente sempre muito bem. Vocês são sempre bem-vindos. E a gente espera realmente trazer e agregar valor, né, e serviços e qualidade a todas as empresas aí daqui do mercado de Uberaba. Eu queria deixar um recadinho pro pessoal do agro, né? Porque assim, agro como segmento, se a gente pensar, interessantíssimo para esse mundo de cyber, é um mercado que está também sendo muito visado, né? A gente terminou falando muito sobre o mercado em si, ataques e tal. Se a gente for imaginar, hoje é um mercado que usa muito o que a gente chama de IoT, que são esses sensores, essas coisas. Então, sistema de irrigação, câmeras frias, você imaginar de tudo que é tipo de sensoriamento, a propriedade intelectual para quem desenvolve tecnologia para o agro, sistemas específicos aí de gestão. O que tem de histórico de ataques específicos ao redor do mundo, né? Drones que são atacados, assim, histórico longo que eu podia ficar 1 hora aqui só relatando tipos de ataques específicos que a gente tem com perdas significativas. Vou ter que trazer vocês de novo, com certeza. Só dentro desse mercado, assim, que torna esse mercado um alvo super desejado pelo crime cibernético, né? Porque assim, hoje é um mercado que impulsiona esse país, né? Então assim, tem muito dinheiro envolvido, é o orgulho desse país. Então assim, é um mercado alvo e desejado pelos criminosos. Então na medida que eles percebem que essas empresas não têm o investimento e a maturidade em cyber necessário, eles vão cada vez mais olhar com apetite para esse mercado. Então, por isso que eles devem olhar para o seguro cibernético, principalmente, primeiro, como um sócio nessa questão do seguro cyber, principalmente um sócio que vai educar e ajudá-los a estar preparado para enfrentar esse risco. Perfeito. Né? Então, percebam nesse sentido. Né? Então, aqui, 2 empresas que estão querendo ajudá-los a estar preparados para não serem vítimas desses criminosos. Porque eles estão de olho. Aqui está a riqueza desse país. E vocês vão ser alvos, né? Exato. Verdade. Então, o maior PIB do nosso país, o nosso maior negócio. O maior negócio, né? O orgulho desse país hoje, quem está levando esse país nas costas. Então, assim, queria só deixar esse recado e agradecer a oportunidade de estar falando com esse público que é hoje, enfim, o orgulho do país mesmo. Né? Obrigada, Keila. A gente fica à disposição, né? Do
povo beirabense. A gente está à disposição de todo o povo do agro para conversar mais. Enfim, a gente, né, é incansável nesse tema, a gente fica à disposição. Tomara que a gente tenha outras conversas. Essa rodada aqui foi muito legal e eu acho que tem que ter mais, assim. A gente pode fazer, inclusive, com clientes, e a gente só agradece você. Eu que agradeço a participação de vocês. Vamos ficando por aqui. Eu espero vocês no nosso próximo podcast. Até mais!